Nos braços do Pai, meu coração se entrega. Teu amor é tudo que minha alma espera. Mesmo na escuridão, tua luz me ilumina. Teu amor é a âncora que me retine. Meu espírito se alegra em tua companhia. Nos braços do Pai, minha eterna alegria. Nos braços do Pai. Bom dia, irmãos. Vamos começar o nosso dia consagrando as nossas vidas ao nosso Rei Jesus. Amém?
seja dada tão somente a ti, Deus. Abençoe o nosso dia, abençoe o decorrer dessa semana. Que tão somente a tua vontade ocorra nas nossas vidas, meu Pai. Porque nós sabemos que estar no centro da tua vontade é o melhor lugar onde podemos estar. Deixa agradecermos por todas as bênçãos e livramentos que o Senhor tem guardado para a gente. Esta oração que fazemos no nome do Filho e do de Jesus. Amém. Vamos lá, agora, bem, aceitei o desafio da semana passada, de estar hoje incumbido de trazer a palavra. E, enfim, vamos começar. Eu vou ter como base aqui para poder falar o meu testemunho que eu tive no começo do ano, em janeiro. Eu tive a oportunidade de estar indo no acampamento radical na Amazônia, que é feito pela Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista. Ficamos 11 dias por lá, conhecendo o trabalho missionário com os ribeirinhos, com os indígenas. E o texto aqui, a palavra que eu vou trazer hoje, vai ser com base um pouco nesse testemunho que eu vivi lá. Não necessariamente a respeito dos ribeirinhos, dos indígenas, mas a respeito do que Deus tratou comigo lá naquele local. Certo? Vou começar primeiro com uma história. A história do meu violão. Quando a gente chegou no acampamento, a primeira coisa que fizeram com a gente foi colocar a gente em volta de uma fogueira. E tinha um cara gritando. O nome dele era Tiago. Ele tinha uma vozinha mais ou menos assim, porque ele era amazonense e o parceiro dele ali missionário é carioca. Então ele tem sotaque amazonense e carioca. Então sempre que ele falava com a gente, ele falava mais ou menos assim. Aí sempre que ele ia botar a gente para dormir, ele falava assim: eu só quero ouvir o som dos mosquitos e dos pombos. Porque lá no dormitório, umas 150 redes assim penduradas lá ao ar livre, tinha uns 10 senhor lá que roncavam que nem um trator. Negócio assim de tudo. Mas enfim, o que eu quero tratar aqui. Quando a gente chegou, botaram a gente em volta de uma fogueira e ficamos lá, sentados, ajoelhados, e pediram para que nós ficássemos em espírito de oração. E esse Tiago, a todo momento, ficava gritando para a gente: a partir daqui, tudo é intencional. Tudo é intencional. E naquele momento a gente não entendeu o que estava acontecendo, o que isso significava, e só depois que a gente foi entender. Mas o sério da questão enfim, eu levei o meu violão. Eu levei o meu violão certinho, toda a vida manutenção, as 6 cordas novinhas, lá para a Amazônia, para poder usar ele lá. E aí eu chego, fico em volta da fogueira, estou lá em espírito de oração e eu vejo que lá na frente da fogueira tem um cara tocando violão. Aí eu fiquei olhando assim: nossa, que legal, tá, o cara tocando violão, que bacana. Aquele violão até parece ele com o meu. Peraí, aquele é o meu violão. Ele está com o meu violão, ele nem me pediu. E meu violão estava com ele. O cara pegou meu violão sem pedir e estava lá tocando, mas eu pensei: não, tá tudo bem, está sendo usado para louvor, para uma glória do nosso Senhor Jesus. Consegui trazer meu violão para a Amazônia, está tudo certo. E aí do nada, no meio da ministração do louvor dele, ele me mete essa: meus irmãos, eu fico muito feliz, porque mesmo tocando aqui, mesmo com o violão agora tendo apenas 5 cordas, uma corda estourou enquanto ele estava tocando. Ele não pediu violão para mim, ele estourou uma corda no meu violão. Não levei coordenamento extra, porque aquele coordenamento era muito caro. Acho que 200, 300 pilas, né, pai? Negócio assim, caro pra caramba. Então não tinha como levar corda extra. Enfim, eu fiquei chorando desesperadamente, porque eu levei meu violão para a Amazônia, tudo certinho, tudo regulado. Aquele Espírito Santo saiu, passou um monte de avião, poder chegar na Amazônia e por cá uma corda. Alguém aqui toca violão? Alguém toca? Um violão de 6 cordas é igual um violão de 5 cordas? Dá para tocar igual? Não dá, fica estranho, fica esquisito. E não foi nem a vizinha que tocou, foi a sola. Foi aquela do meio, que qualquer corte que eu
ficar horrível, ia ficar estranho. Mas mesmo assim, mesmo com o violão tendo por cada corda, isso foi impressionante. Nós fomos divididos em equipes por lá. Equipes de cores distintas. Tinha equipe azul, tinha equipe verde, vermelha, branca, amarela, porque eram 267 atletas. Todos eles foram divididos nessas equipes. E tinham competições. E uma das competições era compor uma música, um louvor. E esse mesmo violão de 5 cordas, que para nós seria algo assim, quase que inutilizável, a nossa equipe usou para compor a nossa música. E nós ainda emprestamos esse violão para outras equipes comporem as músicas deles. A qual conclusão eu chego falando isso? Muitas vezes a gente pensa que a gente não vai conseguir fazer determinada coisa que o Senhor Deus nos incumbiu de fazer por conta das nossas próprias limitações. Por exemplo, você sente no seu coração que você tem que ir na rua e entregar um panfleto falando de Jesus, virar para o irmão e falar: Jesus te ama, tem um bom dia. Só que você pensa como Moisés: não, eu sou circunciso de lábios, eu não vou conseguir fazer isso, eu não consigo falar. Ou você sente da parte do Senhor que o seu ministério é o ministério da música, mas você sente: não sei cantar, eu não sei tocar nada, ou alguma coisa do tipo. Mas a questão, como no violão, aqui no exemplo que eu dei, o exemplo assim meio bobinho, não é as nossas limitações, não diz respeito às nossas limitações, ou que a gente não consegue fazer, mas diz respeito ao que o Senhor quer fazer através de nós, pela ação do Espírito Santo. Por mais que a gente acredite que as nossas limitações vão nos atrapalhar, o Senhor vai nos capacitar, e quem faz a obra é o Espírito Santo através de nós. Amém? E a respeito dessa palavra, Charles Spurgeon, no livro dele Como Combate da Fé, ele diz o seguinte: o Espírito Santo é o nosso poder para o ser e o fazer, para o sofrer e o servir, para o crescer e o batalhar, para o lutar e o vencer. Ou seja, só através da ação do Espírito Santo. Nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir nada. Uma outra situação que me aconteceu na Amazônia foi a seguinte: imagina, você não sabe nada sobre o acampamento, você só sabe que ele vai ser no meio da floresta amazônica. Então o que eu fiz? Eu me preparei completamente para a floresta amazônica. Eu peguei meu facão, eu peguei um de corda, eu peguei uma pederneira para acender a fogueira lá, peguei canivete, peguei um bocado de coisa. E pode perguntar para os meninos lá, na hora que eu cheguei no meio do barco missionário, a primeira coisa que eu fiz foi meter o facão aqui no podre. E eu pensei: não, nada vai me abater aqui, eu estou preparado para tudo que vier aqui da floresta amazônica. Quando a gente chega no acampamento, a primeira coisa que a coordenadora do acampamento, a Germana, fala para mim: você vai guardar esse facão e você não vai usar ele em momento nenhum nesse acampamento. Você vai botar na sua mochila e não vai tirar dela em momento nenhum. Gente, eu paguei bagagem extra para levar esse facão. Eu paguei bagagem extra e eu nem pude usar ele. Sabe o que eu aprendi com isso? Até mesmo numa situação bobinha como essa, Deus consegue ministrar uma coisa no meu coração. Muitas vezes acontece o oposto do que eu disse anteriormente. Muitas vezes nós pensamos que as nossas limitações vão nos atrapalhar de cumprir com a obra que o Senhor tem para nós. Mas muitas vezes nós nos achamos muito capacitados para fazer isso. Nós pensamos: não, pela minha capacidade eu mesmo consigo fazer aquilo. Eu sou muito bom de falar, sou muito bom de retórica, vou chegar lá na rua e vou começar a falar qualquer coisa, porque eu sou muito bom de falar. Ou eu que toco o violão, eu vou chegar aqui, vou pegar o violão, sei um monte de coisa de harmonia, de pentatônica, de escala, vou conseguir arrasar. Ou eu sou muito bom de canto, eu vou chegar aqui, vou meter um monte de aquele pessoal fica metendo aí no mundo afora e vou arrasar. Mas mais uma vez, não é a respeito do que nós conseguimos fazer, é a respeito do que o Espírito Santo vai fazer através de nós. Certo? Um momento aqui, deixa eu ver o que fiz, fazer uma coisinha.
beleza. E essa questão da fala, são planos que a gente faz, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente vai na rua e pensa, pela minha própria retórica, eu me sinto preparado, como se fosse um planejamento, e vou lá e vou falar, vou conseguir. Ou, por exemplo, as escalas, eu sei tocar uma escala de violão, eu vou chegar aqui e vou conseguir arrasar, certo? Isso é o que diz respeito a nós nos prepararmos enquanto a nossa psique, enquanto o nosso ser humano. Mas em Tiago, capítulo 4, versículos 13 até 16, 17, diz o seguinte: a incerteza dos planos humanos. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são uma neblina que aparece e logo se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A gente bola planos, a gente acha que vai ser capaz pelas nossas próprias capacidades, mas mais uma vez, pelas nossas capacidades, assim, a gente não consegue, só pela ação do Espírito Santo. Amém? Porque se eu chegar aqui na frente e começar a tocar qualquer coisa, começar a achar que pelo meu próprio eu vou conseguir ministrar a palavra através de vocês, isso aqui não vai passar de um mero show, de uma mera apresentação, não vai ser adoração, não vai ser culto, vai ser como se vocês fossem uma plateia e eu fosse, sei lá, só um Vila Lobos, um Alexandre aqui tocando, um Alexandre que não é adoração, sei lá, como se eu fosse um Roberto Carlos aqui cantando alguma coisa e vocês estivessem vendo. E não é essa a nossa pretensão. Nós devemos colaborar com a ministração do louvor. É como o nosso pastor sempre fala, é como se aqui tivesse um trono e nós estamos adorando ao nosso Deus. Não é simplesmente um show. Enfim, tem algumas frases aqui interessantes, impactantes, que eu pude anotar lá na viagem, que eu gostaria de comentar aqui com vocês também. Não estamos aqui nessa terra por acaso, pois desde o nosso nascimento fomos designados para a obra de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. Ele nos incumbiu de uma missão, que é o ID. Mateus 28, 19 a 20. Ide, portanto, falei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma missão geral para todos nós, mas ele tem uma missão específica também para cada um. Aonde nós estamos, na nossa igreja, na nossa casa, onde quer que nós estivermos, nós devemos dizer sim para esta missão também. E como nós vamos descobrir essa missão? Buscando a Deus, se entregando a Ele, falando para o meu Senhor, seja lá porque o Senhor tiver me chamado, eu digo sim, apenas me revele o que eu devo fazer e lá eu estarei. Como disse Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Outra frase interessante, isso aqui impactou muito. Não devemos desperdiçar a honra e a oportunidade de pregar o Evangelho da salvação de Cristo Jesus. Não devemos desperdiçar a honra e a oportunidade, o privilégio. Muitas vezes, na nossa caminhada cristã, a gente acaba percebendo o Evangelho, a incumbência de pregar o Evangelho, né, o ID, como se fosse um fardo, como se fosse algo pesado, como se fosse uma missão muito complicada que vai pesar para a gente, e a gente se esquece que isso não é nada mais, nada menos do que uma honra, do que o privilégio que o Senhor nos concedeu. Ele, como soberano, Rei do universo, poderia fazer tudo isso por Ele mesmo, mas Ele vira para você e fala: não, eu quero que você, meu filho, venha fazer parte dessa obra comigo, vem comigo, vamos trabalhar juntos. Ele nos dá essa oportunidade. E muitas vezes nós menosprezamos essa oportunidade. Nós devemos a todo momento estar com esse espírito de
da povoação. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para a obra. Isso é do Senhor. Amém? Outra coisa interessante é que o mesmo Espírito Santo que fez obras maravilhosas com Paulo e com os apóstolos do passado, é o mesmo Espírito Santo que está entre nós, habitando em cada um de nós. Pessoas foram ressuscitadas, houve curas, houve expulsão de demônios no passado. Uma coisa que principalmente no meio batista não é muito citada, falando isso enquanto alguém que faz parte do meio da doutrina batista. Mas como diz aqui, se não me engano, foi Charles Spurgeon que citou isso aqui, o mesmo Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes nos apóstolos é o mesmo Espírito Santo que habita em mim, que habita em vocês. E se nós o buscarmos, ter intimidade com Ele, também nos será dado o poder de fazer estas mesmas obras. E está sendo testemunha viva, realmente ali é pendão, bandeira da salvação para aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Vamos ver mais uma frase aqui. Não se amolem os padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente. Isso aqui foi o tema do acampamento. Nós não devemos nos amoldar o padrão deste mundo, mas a todo momento está renovando a nossa mente. Uma coisa aqui, eu acho que aqui eu vou a respeito da nossa missão. A nossa missão no que diz respeito não somente à nossa missão pessoal, mas à nossa igreja. Charles Spurgeon novamente: Deus não nos envia para a colheita, para dormir entre os peixes, mas para suportar o fardo e o calor do dia. Eu queria dizer aqui, como eu disse anteriormente, cada um de nós tem uma missão específica, um ministério da música, um ministério das crianças, um ministério pastoral, um ministério de evangelismo, de intercessão. E muitos dos nossos irmãos, muitas pessoas, até mesmo nós mesmos, por exemplo, nos apegamos à rotina de ir para a igreja de domingo a domingo e apenas sentar nos bancos e sair como se nada tivesse acontecido, voltar e sair como se não tivesse nada acontecido e apenas ficar assistindo os cultos, quando Deus já está te chamando para estar ajudando na obra dele. Como falamos anteriormente, é um privilégio. Você tem sido essa pessoa que está dormindo entre os peixes? Tem sido essa pessoa que está vindo de domingo em domingo, de sábado em sábado, independente do dia que for o culto da sua doutrina, e não está fazendo assim mais nada para a obra de Deus? Nós temos que colocar na massa. Deus está chamando a gente para isso. O mundo está clamando por isso. A terra clama pela revelação da glória de Deus também, como dizem Romanos. Uma outra coisa que diz respeito ao que eu disse lá atrás, uma frase aqui: o problema não é nós nos acharmos incapazes, o problema é quando a gente se acha capaz, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, assim como disse Paulo, certo? Agora, para a gente ir para os finalmente, para vocês, quanto vale uma vida? Podem falar aí se quiserem. Para vocês, de coração, quanto que vale uma vida? O mundo inteiro. O mundo inteiro? Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. A nossa vida vale mais do que o mundo inteiro. A vida do seu irmão que está aí do seu lado vale mais do que o mundo inteiro. Aí que a gente começa a entrar na questão da intencionalidade que eu falei lá atrás. A gente tem que ter isso em mente. A nossa vida vale mais que o mundo inteiro. Jesus Cristo foi intencional para conosco quando Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar e nos limpar e nos livrar de nossos pecados, e nos concedeu a oportunidade de ter uma vida plena ao lado dele. Ele foi intencional para conosco. E muitas vezes, na verdade, o certo seria o quê? Nós seguimos o exemplo dele e sermos intencionais para com o nosso irmão também. Não, talvez, dando a própria vida, mas não necessariamente ajudando ele, orando por ele, sabendo se ele está bem. Muitas vezes estamos na igreja, estamos na nossa congregação, olhamos para a esquerda, olhamos para a direita, o irmão que está sentado do nosso lado,
Você sabe se ele está bem? Você sabe se ele está passando por alguma coisa? Você sabe se alguma coisa boa aconteceu na vida dele? Você pode se alegrar com ele. Se alguma coisa ruim está acontecendo, console ele, ore por ele. Isso é ser intencional. E muitas vezes nós não fazemos o mínimo por aqueles que precisam da gente, pelos nossos irmãos e por aqueles que estão perdidos. Hoje em dia, por exemplo, tem as redes sociais. Pelas redes sociais nós podemos alcançar dezenas, centenas, milhares de pessoas através de um simples stories, através de um simples status pelo WhatsApp ou uma postagem. E muitas vezes a gente foca nos memes, foca em política, foca muitas vezes em fofoca, em outras coisas talvez que a gente nem deveria estar olhando. E nós não fazemos o mínimo para poder estar alcançando esta uma vida que está ali, que vale mais que o mundo inteiro. Eu coloquei no meu coração que eu seria minimamente intencional todos os dias. Na minha Bíblia online, todo dia aparece um versículo para mim. Todo dia eu pego esse versículo e coloco no meu stories. Ali eu tenho no meu coração, estou fazendo pelo menos o mínimo para poder alcançar esta vida que vale mais que o mundo inteiro. E eu oro para que Deus venha estar ministrando essa palavra no coração de alguém e que o coração dessa pessoa possa estar se quebrantando. Mas não é só ação, tem que ter oração, tem que ter a leitura, tem que ter relacionamento íntimo com Deus. Mas como eu disse, acima de tudo a gente tem que ter atitude, a gente tem que colocar na massa, a gente tem que postar coisa, a gente tem que conversar com os irmãos que estão à nossa volta, com as pessoas que estão no nosso trabalho. E como foi o tema do acampamento, nós somos transformados para transformar. Esse é o tema do acampamento, transformados para transformar. Se nós somos transformados, nada mais, nada menos podemos fazer do que transformar aqueles que estão à nossa volta. E finalizando a palavra, você sente que você tem transformado aqueles que estão à sua volta, aqueles que estão na sua casa, aqueles que estão no seu trabalho, aqueles que estão na sua faculdade, muitas vezes aqueles que estão na sua própria igreja. Você sente que você, primeiro, que você realmente foi transformado, que você entendeu qual é o cerne do Evangelho, da palavra. E segundo, estando cheio do Espírito Santo, estando totalmente transformado, você entende que você está sendo espírito de transformação ou não? Eu quero dar um testemunho rápido aqui. Eu coloquei no meu coração no domingo, depois de dar essa mesma palavra que eu dei para vocês, no domingo de manhã, que na segunda-feira de manhã eu ia ser instrumento de transformação na minha faculdade. Falei com a professora, perguntei para os alunos, e no primeiro momento da aula de cálculo 3, eu fui lá na frente, li um salmo para o pessoal, que devia ser umas 20 pessoas, e orei pela vida deles, para que eles tivessem uma semana abençoada. Isso é intencionalidade. Isso é você se preocupar pela vida daquele que está à sua volta. Eu ministrei a palavra para eles. E eu oro para que pela ação do Espírito Santo, essa palavra continue a se ministrar no coração deles e uma vida ali possa se quebrantar. A minha meta é que pelo menos uma vida ali dentro, sendo que essa vida vale mais que o inteiro, ela possa se converter e se entregar para Jesus até o final desse ano. Até o final do curso, não sei. Mas quando chegar o tempo. Enfim, eu queria estar finalizando nesse sentido. Que venhamos estar levando em consideração toda essa questão. Se nós de fato fomos transformados, se nós estamos transformando aqueles que estão à nossa volta, e se de fato estamos sendo intencionais para com aqueles que estão do nosso lado. Pois mais uma vez, eu digo, Cristo foi intencional para conosco quando morreu naquela cruz. Muitas vezes nós não fazemos o mínimo pelo nosso irmão. Temos que ser intencionais também, tal qual foi o nosso Jesus foi. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos estar de pé. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento maravilhoso. Obrigado por podermos ouvir a Tua palavra, testemunho do Teu Filho, Pai, que esteve ali nesse acampamento de missões. E
a transformação que ocorreu na vida dele, Senhor, possa realmente dar frutos, ó Pai. Obrigado por cada vida que está aqui, que se colocou nesse momento para buscar a tua presença. Possa sair daqui cheio do teu Espírito Santo e que possa, Senhor, transformar o ambiente, o meio, onde quer que eles estejam. Porque sabemos que a presença do teu Espírito, ela realmente transforma. O amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo, as doces comunhões e as bênçãos que o Senhor tem elevado sobre nossas vidas, Senhor, possa estar sobre o teu povo hoje e para todos sempre, todos digam amém.